Então, gente, boa tarde a todos, né? Que Jesus aí bom dia, já estou no futuro. Bom dia. Que Jesus aí possa nos iluminar, a espiritualidade da casa possa nos inspirar, né? Para que a gente possa ter um ótimo estudo aqui. Então, a proposta é a gente fala do mundo espiritual em geral, tá? É mundo espiritual em geral. E para nós, principalmente para nós que somos espíritas, né, a gente sabe que a alma, quando perde a roupagem física, né, ao desencarnar, ela vai retornar à pátria espiritual, ao mundo espiritual, né? E porém, regressando, voltando para a Terra ou em qualquer outro mundo, né, ela vai ter diferentes corpos, em diferentes situações, ela vai continuar reencarnando até atingir a perfeição. Então, isso para nós é chover no molhado, né? É chover no molhado. E nós temos também o mundo físico, né? E esse mundo físico não é o mundo físico, não é o mundo verdadeiro, não é o nosso mundo original, né? E isso é um princípio que a doutrina espírita nos ensina, né? Porque a gente sabe que aqui embaixo é uma cópia, nós somos uma cópia, às vezes imperfeita do que está lá em cima, do que está no plano espiritual. E a gente também tem que entender isso, né? E qual que é o mundo original nosso? Plano espiritual. Mas qual o plano espiritual? Do nosso lar? Então, o nosso lar que é o nosso plano espiritual verdadeiro? Também não. Então, né? Porque a vida no plano espiritual, gente, também é uma vida que não é a vida nossa verdadeira. Que não é a nossa vida verdadeira. Então, mesmo no plano espiritual, nós estaremos em transição. Nós estaremos em transição como no planeta Terra. Porque a verdadeira vida nossa será quando nós atingirmos a perfeição. Quando nós atingirmos a perfeição. Quando, né, a gente se integrar verdadeiramente com Deus, com o Criador. Aí sim é a nossa verdadeira vida. Mas a vida realmente espiritual, a vida mais verdadeira nossa é a vida espiritual. Se acontecer uma terceira guerra mundial aqui no planeta, né, diz que tem armamento para destruir 10 terras, né, no plano espiritual não vai acontecer nada. E com a gente, no máximo que vai acontecer, a gente perder o corpo. Só, mais nada. Mais nada, né? Então lá é o mundo... Parece simples. Parece só o corpo. Só que não. Né? Então, você vai ficar só sem o corpo físico, né? Então, o mundo corporal é uma cópia do que tem lá em cima e é um mundo provisório, como também é um mundo provisório nosso lar. O Carlos Bacelli pergunta para o doutor Inácio, o doutor Inácio fala para o Carlos Bacelli assim, olha, o plano espiritual para vocês... Para vocês, o plano espiritual, para vocês, falando da região do nosso lado, para vocês, o plano espiritual é esse aqui. Mas para nós, o nosso plano espiritual está mais acima. Aí o Carlos vai pensar, mas e o plano espiritual daqui que está mais acima? É o que está mais acima. E o que está mais acima, o que está mais acima? Qual que é o plano espiritual? É o que está mais acima. Aí ele pergunta assim, mas essa coisa não acaba mais, nunca acaba quando chegar em Deus. Então você vê que tudo são camadas de evolução, que são provisórios também. A gente vai ver que tudo isso também é provisório, a gente vai ver quando a gente fala sobre fluido cósmico universal aqui. Então, também é provisório, né? Então isso significa o quê? Que a Terra um dia vai acabar. Daqui a alguns milhões de anos aqui tudo vai acabar. Vai existir, igual Emmanuel fala, os mundos que Jesus habitou, nem poeira mais existe no universo. Isso aqui vai acabar daqui a um dia, alguns milhões de anos, o Sol vai acabar, o nosso sistema solar vai acabar, todas as galáxias que existem hoje vão acabar também. Mas, na mesma proporção que está acabando os planetas, os sistemas solares, estão sendo construídos outros.
que a matéria ela é perecível e tem data de validade. Tudo aqui tem data de validade. Né? Então as galáxias, a galáxia já acabou há bilhões de anos, o cientista fala que aí vem aquela luz daquela galáxia que a gente está vendo que ela já acabou há bilhões de anos, que levou bilhões de anos para chegar aqui na Terra. Estava de distante, né? Então tudo aqui na Terra tem data de validade, né? E tem gente, e é interessante, né? Quando a gente vai ler, principalmente quando a gente lê a obra do Nosso Lar, né? Do Nosso Lar, das obras de André Luiz, a gente acha que o mundo espiritual é todo etéreo, né? Etéreo, né? Tudo. Não, gente. Para quem vive lá no Nosso Lar, aquilo lá é matéria. E lá eles não conseguem atravessar a parede, os moradores do Nosso Lar. Eles não atravessam parede. Eles atravessam parede aqui porque aqui a vibração é diferente de lá. Aqui é a vibração mais lenta, lá vibra mais rápido. Eles aqui atravessam, mas lá não. Tanto que eles vão ter que, quando eles vão na casa, ou eles baixam na porta ou tocam a campainha para entrar. Porque lá eles não atravessam parede, não. A não ser o espírito que está superior ao Nosso Lar. Aí sim. Aí eles têm como... lá eles atravessam. Porque o mundo espiritual que ele vive está acima de uma outra vibração, né, mais pura. Então, gente, antes da Terra existir, antes do sistema solar nosso existir, o plano espiritual já existia. O plano espiritual já existia. Então, a gente precisa entender isso, né? E tem muita gente, né? E tem muita gente que acha que isso aqui que é real, que é verdadeiro. Eu posso pegar, eu posso sentir. Então, tudo que eu posso pegar e sentir, principalmente cientistas, né? É verdadeiro. O que eu não posso ver, nem tocar, nem sentir, para mim não é verdadeiro. Então, lá na questão 27 do Livro dos Espíritos, fala para nós. Há, então, dois elementos gerais do universo, matéria e o espírito. E fala, sim, acima de todos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Então, Deus, são três princípios básicos do universo. Deus, espírito e matéria. Deus, espírito e matéria. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe. O fluido universal é o intermediário entre os dois mundos. Então, há essa questão da trindade universal, Deus, espírito e matéria. Né? Então, são três elementos gerais do universo. Então, isso que existe no universo. Aí eu pergunto, Deus é matéria? Deve ser uma parte que não, né? Não, ele é inteligência, não. Deus é espírito? É. Não é, mas Deus é espírito? Como diz os espíritos aí no meio do espírito, não dá para definir. Não dá para definir. Deus é espírito? Também não, porque são três elementos distintos. Deus, espírito e matéria. Né? Deus não é espírito, Deus também não é matéria, gente. Né? Deus, o que é? Deus é Deus. Igual o João fala, Deus é amor, Deus é sentimento, né? Mas do que é Deus é feito? Eu não sei. Eu não sei. Deus é Deus. A única coisa que a gente sabe é que Deus é amor. E a comunicação que nós temos com Deus é o sentimento. Por isso a linguagem escolhida por Deus é o silêncio. Porque não adianta você gritar, não adianta você subir para a montanha, eu vou me aproximar de Deus. Não. A gente aproxima de Deus através do sentimento. Igual está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A fala vai aonde tem um ar. O som se propaga no ar. No espaço não se propaga porque não tem ar. Lá fala, o pensamento se propaga onde existe fluido cósmico universal. Já o sentimento não. O sentimento vai além disso aí. A única coisa que vai atingir a Deus. O pensamento vai aonde tem fluido cósmico universal. Em qualquer universo, em qualquer múltiplos universo, em qualquer plano espiritual onde existe fluido cósmico universal, nosso pensamento chega. Já o sentimento ultrapassa isso aí. Vai até Deus. Por isso o Chico fala, uma mãe que ora para o filho com amor, ela arromba as portas do céu. Que é sentimento. Então a linguagem de Deus é sentimento. A linguagem de Deus é sentimento.
Pergunta lá no livro dos Espíritos, que são 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta para isso sentido. Então a gente não compreende a linguagem de Deus porque falta para nós sentido. Né? Falta sentido para nós. Falta a gente sentir. Como é que a doutrina espírita define a nossa fé? Não é a fé racional? Então nós estamos aprendendo a racionalizar a nossa fé, porque antigamente a gente acreditava e não sabia nem por quê. Então a doutrina espírita veio trazer a fé raciocinada. Nós vamos racionalizar a fé. Então a nossa fé está no campo, né, da razão, da nossa mente. Já no planeta de regeneração, a nossa fé tem que ser o quê? Sentida. Vai sair da razão, porque eu já conheço, já sei como é que funciona, e vou começar a sentir aquilo que eu conheço. Vou começar a sentir a minha fé. E quando eu começo a sentir a minha fé, eu começo a viver a minha fé. Então nós estamos aí conhecendo, né, racionalizando a nossa fé para que a gente possa realmente sentir. E a gente sentindo, a gente vai viver. Então não é dado ao homem compreender a natureza de Deus, porque ainda nos falta sentido. É um direcionamento, e esse direcionamento é o que é? O amor. É o amor, né? É o amor. E Mateus fala para nós, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então os limpos de coração, quem é limpo de coração? O espírito puro, né? Então está lá no livro dos Espíritos, que se torna um espírito na sua última reencarnação? Espírito puro. Então o espírito puro é aquele que já quitou as suas dívidas com as leis de Deus. Ele está quite, ele está com a consciência tranquila. O coração está limpo das suas impurezas, né? Ele não carrega mais orgulho, ele não carrega mais avareza, ele não carrega mais hipocrisia. Então a pureza de coração é entendida, eu entendo como um ser sincero que busca fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus se expressa nas suas leis. Ele já é obediente às leis de Deus, ele se torna puro de coração e começa a visualizar a Deus. Começa a visualizar a Deus. E na Revista Espírita, de outubro de 1868, nós estamos estudando o primeiro elemento, tá, gente? Geral do Universo. De 1868, fala para nós lá. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau de hierarquia celeste, depois de ter atingido uma perfeição que os torna infalíveis daí por diante, e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação, admitidos no conselho do Altíssimo, recebem diretamente sua palavra, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Então, o que está mostrando para nós? Porque o Santo Agostinho, depois que vai falando dessa mensagem, ele fala que depois que o Espírito puro chega, ele começa uma nova trajetória, até chegar à condição de Messias. Depois de chegar na condição de Messias, aí fala, para eles, aí começa uma nova etapa na sua evolução. Depois que ele chegou na condição de Messias, tá, gente? Porque Jesus é um Cristo planetário. Existe o Cristo do sistema, o Cristo da nossa galáxia, da nebulosa e assim por diante. Tanto que tem um livro, está até no meu Kindle aqui, que o Chico fala, né, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Cristo da galáxia tem uma capacidade criativa muito maior que a de Jesus. Né? Então o Cristo é o Cristo nosso, é o Cristo planetário. Então quando chega nessa condição de Messias, né, e Santo Agostinho fala depois, eles já ouvem, veem, sentem a Deus e entendem a Deus. E igual coloca, eles são admitidos no conselho do Altíssimo, ele faz parte da diretoria. E já recebe de Deus diretamente as ordens que eles que eles vão transmitir e fazer com que essas ordens sejam cumpridas. Igual está lá no livro do A Caminho da Luz, né? Jesus recebe de Deus uma parte do Sol, né, incandescente, para construir o nosso planeta Terra. Tá? A ordem foi essa, agora construir um planeta Terra aqui, então ele vai transmitir as ordens, tem os seus prepostos, né, e fazer ser cumprida a vontade de Deus. A gente está ficando claro aí? Tem alguma pergunta? Pode.
alguma colocação também, fica à vontade, tá? Então nós temos aqui o Deus do Antigo Testamento. Então nós temos lá, né, o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus, o Deus dos exércitos, né? Se é o Deus dos exércitos, a gente tem que andar na linha, nós temos que andar ali pianinho com ele, porque qualquer coisa, né, o bicho pega. Ah, é o Senhor, né? Se é o Senhor, né, o Senhor dá ordem, faz isso, né, aquela feição fechada, né? Ah, mas é o Deus Todo-Poderoso. Ah, se é Todo-Poderoso, ele pode me dar tudo. É só eu pedir. E Jesus traz para nós, mais para frente, o conceito de um Deus Pai. Né? Já traz Deus para dentro da nossa intimidade, já traz Deus para dentro da nossa família, né? Para desse contato mais íntimo com Deus. Porque Deus quer um contato mais íntimo com a gente. Só que lá no Antigo Testamento, a presença de Deus era sempre marcante, era sempre sobrenatural. E as pessoas criaram essas coisas. E justamente é para impressionar os sentidos daquelas pessoas, para despertar naquelas pessoas esse sentido de um ser superior. Então, ali foi trabalhando essa ideia, esse conceito de Deus, né? Era um Deus ali passional, raivoso, sentimentalista. Uma hora ele estava consumido pela ira, da outro momento, né, ele se derretia de paixão. Então, a presença marcante, né, lá no Velho Testamento de Deus infundiu mais temor do que compreensão, mais medo do que amor. Então, por isso que Jesus traz esse Deus Pai, né? Para a gente trazer essa imagem de Deus ali, né? De pai, de amor, de amigo, né? De você conversar com ele francamente. Então, lá no antigamente, simplesmente a possibilidade de você ver Deus implicava em você uma condenação até a morte, tá? Até a morte, né? Então, João Evangelista fala para nós, Deus é amor. Quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, a comunicação que nós temos que ter com Deus é através de sentimento. E esse sentimento é o amor. E Kardec fala para nós na Gênesis, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreendê-lo, ainda falta sentido próprio, que só se adquire por meio de completa depuração do espírito. Completa depuração do espírito. Santo Agostinho fala para nós que os Cristos, né, os Messias, são infalíveis, mesmo quando encarnados. Então, a gente entende, pelo menos eu entendo dessa forma, que os espíritos puros ainda podem dar uma escorregadinha quando encarnado. Só os Messias, só os Cristos que não erram mais nem quando encarnado. Tanto que Alcione, que sai lá de renúncia, gente. Sai de Sírios, está lá no livro da renúncia, que é um espírito puro. Júpiter já é um mundo superior puro. Sírios está acima de Júpiter. Mais puro ainda. O pessoal ele fala para si, não vai, Alcione. Muitos daqui que foram para lá se complicaram, agarraram lá na terra. Cuidado, eu se fosse você não ia, mas ela vai, porque pessoas que ela amava estavam ainda retardadas na terra. E ela queria dar um up na evolução deles. Então esse alerta foi dado para ela, porque existe mesmo a possibilidade de do espírito puro dar uma escorregada. Dar uma escorregadinha e se complicar. Não muito igual a gente, mas um pouco. Né? A gente não sabe. É verdade, é isso mesmo. É isso mesmo. Então aí existe essa possibilidade. Então, gente, Deus, vocês não estão vendo aqui, mas tem um slide aqui. Deus, o princípio espiritual, o inteligente, espírito, né? FCU, que é o fluido cósmico universal, princípio material e matéria. O André Luiz fala para nós. Fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou a força nervosa de todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como peixes no aquário. É como se a gente imaginasse que o universo fosse um oceano. Né? E tudo que estiver lá dentro, e as águas desse universo, é o fluido cósmico universal. Lá na Gênesis fala que Deus separou as águas de baixo e acima do firmamento. Olha que interessante.
Já estão falando do segundo elemento, tá, gente? A matéria. Olha que interessante. Acima do firmamento é o quê? Não é o espaço? As águas em cima do firmamento. O que é isso? Fluido cósmico universal. E a gente vai ver, eu vou te mostrar, a gente vai ver que a ciência também fala sobre isso. Né? As águas do firmamento. Né? Então, esse é o segundo elemento geral do universo, né? Que é a matéria. Né? Só para dar um exemplo de como que a gente está ligado, não sei se você vai falar isso, eu vou bater essa carteira. Os cientistas pegaram células do corpo humano e separaram essas células e levaram a 100 km de distância da pessoa. E mantiveram essas células vivas lá nesse recipiente. E aí deram estímulo para a pessoa a 100 km de distância. As células reagiram lá a 100 km da mesma tá ligada. que as células que estavam no corpo. Elas estão ligadas. Estão ligadas através do fio do cósmico. Então, o cara sentia que as células reagiam lá. É interessante. Cientistas fizeram essa experiência. Bacana mesmo. Então, gente, então, ele fala lá, né? Deus, não, então, a gente imagina que seria o fluido cósmico quando ele fala isso, o fluido cósmico universal. Porque a ciência, é engraçado, a ciência falou assim, que descobriram oceanos de água no universo. Bom, não me perguntem porque eu não sei, eu só li a reportagem. Como se deu isso aí, eu não sei. Falou que existem oceanos de água no universo. E é interessante essa questão, né? Então o João fala, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, gente, não há nenhuma criatura do mundo que compreenda o que é Deus. Nós não temos capacidade para isso. Nós não temos, né? Então, se ele, igual fala Kardec, é a inteligência suprema do universo. O que é a inteligência suprema do universo? Não tem nenhuma inteligência acima dele. Então, nenhuma criatura de Deus tem a capacidade de ter mais inteligência que Deus. Só que tem uns encarnados aí que acham que tem, né? Tem uns encarnados aí que acham que tem. Ontem mesmo eu vi uma reportagem de um cara dizendo que eles estão construindo uma inteligência artificial que vai ser o próprio Deus. Ah, pra você ver, gente. Diz que essa inteligência artificial será o Deus da humanidade. Mas quem alimenta a inteligência artificial é o ser humano. Se não alimentar ela, não tem como. Não tem inteligência máxima, como é que ele vai fazer uma coisa que vai ser o máximo? Não tem como. Então eu estou falando para você que tem gente que acha que é mais do que Deus, né? Então, não... Então, o espírito, né, gente? Nós falamos do princípio espiritual, falei que é o espírito, nós falamos do espírito aí. Então, o terceiro elemento é a matéria. Tá? O terceiro elemento é a matéria. Então, ou fluido cósmico universal, né? Que é a mesma coisa, tá, gente? É a mesma coisa, fluido material igual fluido cósmico, né? E essas coisas todas. Então, fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Allan Kardec, capítulo 14 da Gênesis, do item 2. Então, o fluido cósmico universal, gente, é a matéria, é a substância presente em todos os universos. Todos os universos têm o fluido cósmico universal. Então, é a matéria cósmica primitiva, que gera mundos, que gera galáxias, né? Que gera tudo que existe. Né? Tudo que está aqui, né, foi gerado pelo fluido cósmico universal. Toda essa natureza que a gente está vendo aqui foi gerada pelo fluido cósmico, né, universal. Então, isso aqui é fluido cósmico universal. Pode dizer que a tabela periódica de Deus? Puxa, todos os elementos ali surge, né? Vai montando ali. Né? Então, o que não é fluido cósmico universal, gente? Espírito e Deus, né? O resto tudo é fluido cósmico universal, né? Então, os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria. Né? Essa mesa, tudo que tem aqui é feito do fluido cósmico universal, porque o universo é fluido cósmico universal. É fluido cósmico universal. Então,
Aí ele pensa assim, mas o fluido cósmico é universal, é matéria, então por que eu não vejo o fluido cósmico universal? Né? Porque a matéria tem vários estados, desde os mais grosseiros aos mais etéreos. Né? A gente pega a água, por exemplo. A água que você bebe é água, é líquido, não é? Se você for lá ferver a água, ela não vai evaporar? Vai virar o quê? Vapor de água. Vai virar vapor de água, né? Se eu pegar aquela água e congelar, ela não vai ficar sólida? Ela vai ficar sólida. Mas vai continuar sendo água. Então a gente vê aí 3 estados da matéria. Agora, existem outros estados que a gente não conhece. O fluido cósmico universal, você falou da tabela periódica, ele não está na tabela periódica nossa aqui da Terra. E os cientistas falam que aquilo ali é só 4% do universo. Né? E que diz os cientistas que eles conhecem apenas 4% do universo. Eu vi um cientista falando que 99% do que eles falam, eles não têm certeza. Então, né, quer dizer, porque eles vão, não tem como, né, eles estão olhando aqui de longe, eles vão fazendo as teorias deles, então eles não têm certeza disso aí. Né? Então, o nosso grande erro é achar que a matéria é invisível. Desculpe, que a matéria é visível. Não é. Né? Existe forma da matéria que a gente desconhece, que a gente nem imagina que existe, mas ela existe. O professor, ele é médico, espírita e décio. Não sei se você já ouviu falar dele. Ele tem um livro da alma ao corpo físico. Ele explica que a matéria do plano espiritual, ela vibra acima da velocidade da luz. E a matéria do plano físico, ela vibra abaixo da velocidade da luz. Então, é mais lenta a vibração. A diferença entre as duas está sendo medida hoje pela velocidade da luz. Quando o átomo gira acima da velocidade da luz, a matéria em plano espiritual, abaixo, a matéria em plano físico. Físico. Mas faz sentido. Matéria, porém, vibrando. Velocidades diferentes. Entendeu? É igual a água, vapor, água, né? São matérias diferentes. Como continua a água. Exato. Continua a água, né? Ô Márcio, há muitos anos atrás, eu fui numa palestra, eu não sei, eu vou resumir com as minhas palavras, tá? O que eu entendi. O fluido cósmico vital, o fluido cósmico, ele é como se fosse uma massinha de modelar. Isso, um ego. E os espíritos superiores que têm essa capacidade de manipular o fluido cósmico, tem algum tipo de espírito que ele desenha insetos, desenha flores. Os engenheiros lá, ué. Desenha folhas de árvores, desenham troncos, desenham vales, desenham pedras. Tem os espíritos criativos que pegam esse fluido cósmico e dão formas a ele, cores. Aí depois eles têm que pensar como que eles vão materializar Eles materializam isso e a gente fica impressionado porque a capacidade criativa desses espíritos, como que eles fazem flores com formatos até de humanos, né? Isso aí. Para eles chegarem nessa forma do nosso corpo físico aqui, gente, foi fácil para eles, não. São milhões e milhões de anos de genética. Ainda está aperfeiçoando, vai cada vez mais aperfeiçoando. Tem uma mensagem do João Evangelista, falando dos primeiros homens que habitaram a Terra, né? Dos testes dos testes que esses engenheiros estavam fazendo aqui, né? Principalmente, acho que primeiro fala dos animais. Os animais eram verdadeiras aberrações. Que a coisa não é uma varinha de condão, assim, vamos pensar, aí, materializou. Não. Ele fala que no início do planeta Terra, os animais eram verdadeiras aberrações, até chegar na forma ideal. O homem também, ele fala lá do homem, que o homem chegou lá, era uma coisa horrível, até chegar na forma ideal. No livro Exilados de Capela, também ele tem essa mensagem. Eles falam lá que os dinossauros foi um teste que foi feito. E aí viram que não ia dar certo, deram um reset nos dinossauros. Isso. Assim, falando bem simplório. São testes, foram feitos vários testes. Não vai dar certo na Terra, vamos
extinguir isso aqui e refazer outros. É. É basicamente isso que aconteceu. Lá no livro das Capelas, Fala. Eu li. foi essa decisão do plano espiritual de fazer esse reset aí nos dinossauros. Isso, é isso. Foi, colocar bem entre aspas, vou falar aqui, todo mundo achou que eu falar, um projeto que não deu certo, vamos dizer assim. Com certeza, gente, com certeza. Eles corrigiram. Corrigiram. Mas são testes, vão fazendo testes. E agora a raça humana que habita esse planeta Terra, a raça humana foi uma raça escolhida dentre tantas outras raças que existem no universo para habitar a Terra. A humana foi escolhida para habitar a Terra. Podia ter vir outras raças? Podia, mas a humana foi a raça escolhida para habitar o planeta Terra. Márcio, lembrei aqui no livro Corolário, de João Nunes Maia, Mãe Maria tem um capítulo lá que ela descreve uma paisagem de flores. É uma visita que ela faz num planeta que tem flores como a Terra, mas as flores, elas entram em contato com as almas, elas comunicam, né? Comunicam, e elas têm uma luz, é como se cada florzinha daquela tivesse vida. A flor interage com o espírito. É muito legal, assim, é emocionante. Assim. São coisas inimagináveis pra gente. Vou dar um exemplo, esse negócio que a Sandra falou, lembrei do filme do Avatar. É isso mesmo. Não tirava aqui do nada. Vou dar um exemplo em relação ao fluido cósmico, que você está falando a respeito disso, o que acontece aqui na sala do passe. Tá? Aqui, a casa espírita é um ambiente controlado, super controlado pelo plano espiritual. A sala de passe é mais ainda, mais depurada nesse ambiente. Então, no momento que o passista pega aquele copinho de água e entrega para a pessoa, instantaneamente, os técnicos que estão dentro da sala, eles manipulam o fluido cósmico universal. É coisa de segundos, é o tempo de pegar e entregar. Eles manipulam o fluido cósmico universal e colocam ali o medicamento espiritual que aquela pessoa individualmente precisa. Verdade. Questão de instantes. Então, dessa manipulação do fluido cósmico, sabe? E a água, a gente sabe que é um elemento que é básico. Né? Ela consegue ser manipulada de todas as formas. Né? No livro do Décio mesmo, ele mostrou um copo de água, microscopicamente, o que acontece quando você põe uma música de heavy metal com aquela água. Os cristais se transformam. Quando você coloca uma música edificante, os cristais se transformam. Quando você xinga aquela água, os cristais têm essas formas. Foi. A prova disso a gente pega a água ali no bebedouro e leva para lá. A água está toda cheia de folha. Ela muda, então, ela transforma. Lá tem as fotos a pessoa fala palavras edificantes, o cristal fica lindo, fica bonito. O professor não sei o que, outro lá do Japão, que fez esses testes aí. Ele fez esses testes. Ele está no livro do 10, mas foi ele. Vale a pena olhar isso aí, gente. Bacana demais. Isso é muito bacana, essa experiência. Isso é feito como? Manipulação do fluido cósmico. Pela espiritualidade. Gente, aqui eu trouxe um gráfico aqui. Esse gráfico aqui é da ciência, tá? Dos cientistas. Eles falaram, eles têm conhecimento de 4% do universo, que aquilo que está na tabela periódica, dizem eles que é 4% do universo, e que 96%, né, 26% é de matéria escura e 70% é de energia escura, né? Então, esse é cálculo dos cientistas, tá, gente? Eles conhecem, e aqui o cientista fala que 99% que eles falam não tem certeza, né? Porque eles descobriram essa matéria escura lá no universo, né? E por que eles falam que é chamada matéria escura? Porque essa matéria, ela não reflete a luz. Ela não reflete a luz, né? Ela não reflete a luz. E essa matéria escura, ela não está na tabela periódica, porque eles não conhecem. Eles não conhecem. Então, como nós podemos saber o que é? Como eles descobriram que existe essa matéria escura lá no universo? Né? Como é que eles sabem que existe essa matéria, que é uma matéria que eles não veem? Olha a intuição dos caras, né? A matéria que eles não veem. Sabe por que eles conhecem? Porque eles falam que nessa matéria escura, ela exerce uma força gravitacional nas galáxias. Na galáxia, ela exerce essa força. Então, por essa força, eles
sabe que existe essa matéria escura lá. Ela organiza as Aí o André Luiz fala, como peixe no aquário. Então a gente tem ideia de que isso seja que seja o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal que nós temos aqui no nosso planeta Terra e no universo não é o fluido cósmico puro que os espíritos celestes manipulam. Né? Eles pegam a matéria primitiva pura. Aqui não, nossa matéria aqui não é pura. A matéria, o fluido cósmico universal, o fluido cósmico nosso aqui não é o mesmo fluido cósmico que existe em Marte. Se eu for habitar Marte, eu tenho que me revestir da matéria cósmica daquele ambiente. Como em qualquer outro planeta que eu for. Cada matéria lá é manipulada de acordo com o ambiente. Então, por isso que eu não vou conseguir viver em Marte. Se eu for para lá, eu tenho que me revestir da matéria de Marte para me reencarnar lá. Tá? Então, é assim que funciona. Então, lá no... Opa, pode falar. O que a gente está tratando aqui parece que tem muita viagem, mas isso não tem informação em livros espíritos, né, Márcio? Os espíritos trazem isso para a gente no livro dos espíritos, eles trazem para a gente as obras subsidiárias. Né? Então, assim, isso aí é em cima de informação já trazida, tá? Então, não tem... Está aqui viajando na mesma, não está. Né? Não está, não. Está sendo a obra... Pode falar. Acho que é a teoria do Big Bang, né? Aham. Ou isso mesmo. Eu fico pensando assim, né, dos blocos universal, será que foi algo nisso? Então, houve essa... Se houve esse Big Bang, esse Big Bang tinha que ter sido criado por alguém. Tinha que ter que ser... Desde que eu comecei Aham. na estudar, você está pensando, tá, mas uma coisa exclui a outra. Não. Né? Aí eu pensei, será que isso foi isso? Não, uma manipulação. É uma manipulação. Esse livro Eslários Capelas fala sobre isso. Ele explica como se deu isso. Eu só não lembro agora. Eu li, mas eu não lembro agora. É uma coisa controlada. Tudo controlado ali, programado. Vale a pena dar uma lida nesse livro. Não é o que os cientistas fazem que surgiu de nada. Pode. E meu filho também está tudo isso agora, gente. Tem um estudo muito profundo sobre o Big Bang de Pietro Baldi. Assim, com detalhes. E o Dr. Gilson Freire, que é o autor do livro, como é que é o nome? Ícaro Redimido, ele tem várias aulas num site chamado CEU, C-E-U. Você pode olhar lá, acho que é Comunidade de Estudos Ubaldianos. Dr. Gilson Freire, ele tem ele dá várias palestras lá e ele explica detalhadamente sobre o Big Bang. Vale a pena. Na ótica espiritual de Pietro Baldi, mas assim, é muito interessante. Vale a pena. Então, o Big Bang, igual os cientistas falam, não tem como acontecer do acaso. Então, não, existe uma inteligência por trás disso aí. Se houve esse Big Bang, né? Existe uma inteligência. Isso aí é fato que a gente desconhece, mas ela citou 2 livros aí, eu não conheço esses livros, né? Não conheço. Site, né? Depois eu vou procurar olhar lá para assistir. Tá, chama CEU. Acho que é Gilson Freire. Ubaldianos. E aí eu lembrei de outra coisa, como eu estava falando, que a gente não comentário, que acho que chama Quem Somos Nós, e tinha essa experiência da água. Tem. Esse é muito bacana. Então, gente, nas perguntas 27, 28 e em diante do Livro dos Espíritos, os Espíritos explicam que o fluido cósmico universal ele tem inumeráveis combinações, né? E Kardec pergunta, fluido cósmico, ele é eletricidade? Fluido cósmico é magnetismo? Kardec vai fazendo essas indagações lá, né? Aí você tem 2 ímãs. Você pega lá o ímã assim. Você coloca um ímã ali, um puxando o outro. Não tem isso? Você consegue ver aquela energia ali que está puxando? Não. Ninguém consegue. Você sente. Aquilo ali é o fluido cósmico universal, que os cientistas falam dessa massa escura, dessa matéria escura no universo, né? Que puxa, né? Essa energia que fica puxando ali os planetas, ali, que controla tudo ali, controla, né? Esse oceano que a gente está mergulhado, né?
Então, essa energia, a gente pode chamar ela de fluido cósmico universal, né? Porque o eletromagnetismo, como é colocado no livro lá, no livro dos Espíritos, ele faz parte de umas combinações do fluido cósmico universal, né? Até as mensagens que a gente usa aqui no Zap aí, né? Essas energias eletromagnéticas aí, também é uma combinação do fluido cósmico universal, né? Tá indo nele, né? Então, tirando Deus, né? Tudo tirando o Espírito de Deus, tudo no universo, nos planos espirituais, tudo é fluido cósmico universal. Então, gente, o Chico, agora deixa eu pegar aqui, esse aqui é outro. O Chico, no livro lá, Nosso Lar, que foi lançado em 1944, eu não vou falar muita coisa, não, porque isso gera muita polêmica. Opa, peraí. Lá no livro Nosso Lar, quando o livro Nosso Lar foi lançado, gente, ele criou muito burburinho no meio espírita. Como é que se conhecia o plano espiritual? Não tinha ideia de como é que era o plano espiritual. Não tinha ideia como é que era. Então, quando ele chegou no plano Nosso Lar lá, começou a falar que no plano espiritual, no mundo espiritual tem carro, no mundo espiritual tem casa, que tem árvores, ônibus. Os caras endoidaram, né? Tem uma estrutura política administrativa, né? Que lá tem um governador, né? Tem um governador e a mãe do Chico Xavier no livro Cartas de uma Morta, ela fala só 2 pessoas do Nosso Lar que conseguiram ver Jesus, que foi o Aulus, né? Que é o governador espiritual do Nosso Lar. Ela fala que é o Aulus, que é o governador do plano espiritual, que foi um mártir na terra aí dos cristãos. E ela fala que foi a Veneranda. E a Veneranda foram os 2 únicos que viram Jesus Cristo, né? Que tiveram uma reunião, acho que é uma reunião com Jesus Cristo, não lembro mais, tipo assim, uma reunião com Jesus Cristo, né? Então foram os 2 únicos do Nosso Lar que fizeram isso. E a Veneranda, ela cuida, e é um espírito elevadíssimo, que ela podia estar lá no Ministério da União Divina, da elevação, mas ela está lá ajudando na regeneração. Então, a estrutura do Nosso Lar lá, né, são 72 minutos dividido em ministérios, que é o da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação, do auxílio e da regeneração. Os 2 primeiros ministérios do Nosso Lar, eles estão ligados aos planos superiores da vida, os 4 ligados à Terra. E o Nosso Lar, gente, a colônia Nosso Lar, ela foi formada por portugueses, né? Então, quando os portugueses chegam no Brasil, por volta de 1500, o que eles encontram no Brasil? Mato, índio e maloca, né? E no plano espiritual do Brasil, o que tinha? Já tinha cidade. Não tinha. Só tinha mato, índio e maloca. Oi? Água tem, nós vamos falar sobre água no Nosso Lar. Então, lá no André Luiz fala que eles tiveram que desbravar, desmatar, construir, e as pessoas acham que o poder da mente. O poder da mente materializou as casas no Nosso Lar, o poder da mente materializou isso. Gente, esquece. Não é assim não. Tem gente que fala. Eu não vou nem entrar muita polêmica nisso não. Lá não existe isso, lá não existe isso, lá não existe aquilo. Não é bem assim, não. Vai ler as obras do doutor Inácio. Não é bem assim, não. Então, eles chegaram lá, tiveram que desbravar, desmatar, começar a construir. Nosso Lar foi inspirado numa cidade espiritual que está acima de Nosso Lar. O André Luiz fala, só não lembro o nome agora. Quem lembrar, foi inspirado, essa estrutura administrativa foi inspirada nessas colônias espiritual que está acima, nessa cidade espiritual que está acima do Nosso Lar. Nosso Lar, naquela época, tinha por volta de 1 milhão de habitantes. Você imagina quanto está Nosso Lar hoje? Depois desse livro, todo mundo quer ir para Nosso Lar. Vale ressaltar que o André Luiz trouxe o Nosso Lar como exemplo. Mas tem outros. Não, Várias colônias. A gente vai falar. Isso. Bom você ter lembrado que a gente não vai dar tempo de chegar a isso. Da mesma forma que existem continentes, países, aqui existe lá do outro lado. Existem os continentes, existem os países,
né? Ninguém fala a mesma língua, cada um fala a sua língua nativa. Tanto no livro do Divaldo Franco, Transição Planetária, quando eles saem daqui para ir ajudar lá na Ásia, eles tiveram que levar um tradutor. Isso é para não causar choque nos espíritos desencarnados. Eu desencarnei aqui no Brasil. Se eu chego lá, todo mundo fala outra língua, como é que eu vou entender, como é que eu vou estudar, como é que eu vou... Então, ainda tem, né, no nível terrestre, né? Depois no nível acima, isso acaba, né? Aí fala... Mas mesmo no nível do nosso lar lá ainda tem. Até o nível do nosso lar tem que ter essas fronteiras, né, entre aspas, para adaptação do espírito que desencarna naquele ambiente. O espírito desencarnou na Itália, você trouxer aqui para o Brasil, no plano espiritual do Brasil, ele vai ter uma dificuldade tremenda para poder Se comunica. evoluir, para poder aprender lá, porque a cultura é diferente. Então, eles têm esse cuidado com a gente desencarnar e ir para um plano que a gente fala a mesma língua, tem a mesma cultura, Nenhuma cultura. com visão mais elevada. Por isso que tem essas divisões ainda. Então, tudo que tem aqui tem lá, só que aqui é uma cópia mal feita, né? Uma cópia mal feita, né? Então, o André Luiz fala a questão da ecologia, da arquitetura lá, ele fala assim, impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza, quase tudo melhorado a cópia da Terra. Olha que interessante, né? Grandes árvores, pomares de frutos, jardins deliciosos, aí fala da arquitetura, grandiosos edifícios que alinhavam-se a espaços regulares, exibindo formas diversas. A gente assiste o filme do Nosso Lar, a gente vê as casinhas tudo igual, gente, sem criatividade. Não é aquilo. Ele está falando aqui, ó, formas diversas. Então tem formas diversas de casas do Nosso Lar, igual tem aqui, ó. Não é aquelas casinhas lá, todo mundo igualzinho, não. Parece casinha da Coab, né? Não, não é aquilo, não. Formas diversas de casa, né? Então ele está falando isso aqui para nós, né? Igual ele fala, lá tem fruto, ele chega a falar que tem fábrica de suco, tem fábrica de tecido. Olha para você ver, e isso o Nosso Lar só fala 5%, aquele só aponta 5% que existe no Nosso Lar. Então o Nosso Lar tem que ter até um outro espírito para ir lá visitar o Nosso Lar e trazer mais informações para nós. Então a gente vê essa questão e tudo, a cópia melhorada, né? Esse livro foi publicado em 1944. Foi escrito em 1943, publicado em 1944. 1944. Quando o André Luiz, quando o Emmanuel chega com o André Luiz no livro e fala para ele, olha, você vai digitar essa obra com um companheiro lá na Terra. Aí ele apresenta para ele, olha, você tem várias ferramentas. Ele apresenta para ele algo parecido com um tablet, algo parecido com notebook, computador, 1947. Tablet, notebook. Tablet, notebook, mas o André disse assim, não, eu prefiro as antigas, que é a caneta, lápis e papel. Porque ele estava acostumado com essa Eu não conhecia ainda tablet, mas em 1947 o Emmanuel já apresentou para ele um tablet e um notebook lá no Nosso Lar. Né? É, verdade. E lá no... Pode falar. Lembrei aqui uma outra coisa. Um outro livro que eu li, não sei o que é Sampaio. Bittencourt Sampaio? Quem escreveu esse livro? Tá. Ele fala de uma visita, ele fala de uma visita que ele foi fazer no plano espiritual, numa favela. Então tem favela no mundo espiritual também. Eu fiquei muito impressionado, porque eu não sabia. Hoje tem tanta coisa que... Esse livro. Uma favela, ele falou assim, uma favela mesmo, toda organizada. Muitas casas, no estilo do morro do Rio de Janeiro. É a cópia, né? Então, gente, então tem coisa, pessoal, que isso lá a coisa não é bem assim, não. Porque a gente não pode nem falar se tem, se não tem, porque a gente não conhece. É a informação que chega para nós, né? Então a gente é igual, por exemplo, a casa no Nosso Lar. A casa lá no Nosso Lar, gente, ela não... Você é usufrutuário, mas você compra a sua casa, né? Me parece são 14, com bônus hora. Se você trabalhar 14 anos, você consegue comprar uma casa lá. Tanto que a dona Laura fala lá que quando ela chegou lá na casa, quando ela chegou no plano espiritual, que o marido tinha vindo antes, né, tinha desencarnado antes, ela chegou, já tinha a casinha dela lá. Já tinha a casa dela lá, que o marido trabalhou e comprou. Se você estiver trabalhando lá, você vai... Espero que seja lá. Pelo menos barracãozinho. Barracão. Então, quer dizer, ela chegou lá, já tinha o marido dela, já tinha trabalhado, já tinha comprado a casinha.
E lá, gente, e lá, a semana lá é de 48 horas trabalhada, 8 horas por dia, só um dia de folga, tá? Só um dia de folga. Então a pessoa trabalhando lá 14 horas consegue pagar a casa dela. Lembrando que não é dinheiro, né? É um cartão de crédito, vamos colocar assim, um cartão de crédito. A hora, você ganha, você não ganha só por hora, tá? Você ganha por qualidade do trabalho também. Você ganha a sua hora, mas se a sua qualidade for acima da média, você vai ganhar mais. Tá? Você vai ganhar mais. Lá funciona desse jeito. Alimentação. Aqui, ó. Só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra, proteínas, carboidratos, nos Ministérios de Regeneração e Auxílio, onde há sempre grande número de necessitados, campos de cultura, fábricas de suco, etc. Nossas relações aqui são muito mais agradáveis que na terra. Há residência em nosso lar que dispensam quase por completo o alimento. Isso é a dona Laura falando, né? Quer dizer, tem gente lá que dispensa quase por completo os alimentos. No próprio livro de André Luiz, ele conta que, acho que é na casa de Lísias, que a mãe dele fez uma sopa. Uma sopa. Não, você me lembrou aqui agora. Vou falar. Qual coisa? Ele também, ele chega perto do André Luiz, chega assim, que ele chega quebrado do mundo espiritual, sem dinheiro nenhum, né? Ele chega assim, ô Liz, o negócio é o seguinte, o bônus horas que você tem, você pode ajudar um amigo, emprestar, tal? Aí ele fala assim, poder pode, né, André? Mas aí você assume o compromisso, mas você tem que pagar, tipo assim, eu começo a falar, você tem que pagar. Posso. Você tem que trabalhar. Ele pergunta, pô, você pode. O bônus horas você pode usar em favor de algum amigo seu, de alguma pessoa que pode, mas só que a pessoa tem o compromisso de pagar. Né? Então, você tomou emprestado, você tem que pagar lá. Né? Então, ele fala isso. Ele está lá no livro. Não tem jeito de dar o cano. Não tem jeito de dar o cano. Aqui tem. Aqui é a especialidade de alguns. Aqui você tem jeito de dar o cano, né? Então, olha aqui que a dona Laura fala. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças no lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. São os tesouros do céu. São os tesouros do céu. Tesouros no céu, não na terra. Não na terra. No céu é o que a gente faz de bem, você já chega lá com uma bagagem interessante. E pra você ver, né? Então, lá tem muitas crianças, tem muitos jovens, tá? Eu não vou nem ir mais a fundo, não, porque isso vai gerar polêmica. Igual vocês pegam lá o Lises, que estava noivo, né? O Lises estava noivo. Eles iam casar. Vocês acham que eles iam ficar igual a Dona Florinda e o professor Girafales? Só naquele amor platônico? Que eles não namoram lá, gente? Então, cada um pensa, não vou... Né? Então a gente confunde. O mundo espiritual é um mundo etéreo. Pelo menos nosso lar ali. Não é bem assim, não. A questão de emprego no nosso lar, né? Nós falamos que a semana é de 48 horas, né? Todos trabalham. A dona Laura fala, todos aqui em casa, todos nós trabalhamos. Todo mundo tem emprego, não falta emprego para ninguém. Quem quer trabalhar, quem quer ter serviço, lá tem. Tá? Não falta emprego para falar. Por isso que algumas vezes a gente encontra espaço ou intuição para conversar com o espírito na hora de doutrinação, uma das coisas que a gente pode induzi-lo é buscar um trabalho. Um trabalho. No plano espiritual. Não falta, não falta. Ele fala assim, como que eu vou melhorar quando você pode arrumar um trabalho para você fazer? Tem muito serviço para ser feito. Isso costuma motivar o espírito comunicante. E a gente vê aqui que quem acha que vai para o céu descansar, vou para o céu, vou descansar, não, tá errado. A semana de trabalho é 48 horas, gente. 48 horas. O governador do nosso lar tem 300, na época do livro, tinha 300 anos que ele não tirava férias. E lá, o Luiz Sérgio, no livro dele lá, ele fala que eles tiram férias lá, né? Chega um determinado tempo, eles tiram férias, aí eles vão passear, vai para outra cidade, vai para outro país, né? Igual é aqui, o Luiz Sérgio fala isso. Lá tem o pessoal que gosta de... O Luiz Sérgio fala no livro dele, o pessoal que gosta... Se eu desencarno aqui, eu gosto de tocar violão.
Você acha que eu não vou tocar violão lá do outro lado? Eu vou tocar violão no outro lado. O Chico desencarna que escreve livro. Você acha que ele não vai escrever livro lá do outro lado? Ele vai continuar escrevendo livro. Né? Da mesma forma que o marginal desencarna aqui, ele vai continuar sendo marginal do outro lado. Tem espaço para isso. Então, Elaine vai ficar viajando. Ela ama viajar aí, ó. Vai ser mochileiro das galáxias. E a questão do dinheiro lá, do nosso lar. Eu falo a questão do dinheiro lá. Ele fala aqui, nossas aquisições são feitas à base de horas trabalhadas. O bônus horas, no fundo, é o nosso dinheiro. No fundo, é o nosso dinheiro. Ela falando isso lá, né? E desemprego, né? Não tem desemprego no nosso lar. Então, nós falamos que bônus horas não é só remunerado só por hora, é remunerado também por questão de horas trabalhadas, né? Um médico aqui ganha mais do que uma faxineira. No nosso lar não existe isso. Se o faxineiro dedicar mais, o André Luiz, por exemplo, estava na faxina lá, se ele dedicar mais, se entregar mais ao serviço dele do que um médico que faz apenas a obrigação dele, ele vai ganhar mais do que o médico lá. Percebe? Então, gente... Meritocracia, isso, não existe. Lá tudo é meritocracia. Então é isso aí, né? Obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos.